Frida Strandberg foi uma missionária da religião evangélica de linhagem pentecostal. Ela nasceu no dia 9 de junho de 1891 e faleceu no dia 30 de setembro de 1940. Ela foi enfermeira, jornalista, musicista, compositora, poetisa, articulista e tradutora. Ela nasceu na Suécia e foi casada com Gunnar Wingren, um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Ela nasceu no norte da Suécia. Ela era de uma família de evangélicos de denominação luterana. Porém, ela abraçou de vez a linha pentecostal. E você sabe, quando fala de religião pentecostal, é reteté, pula-pula, línguas estranhas, entrar em mistério, cair no chão, dizendo que está arrebatado e etc. Na época não existia esse negócio de neopentecostalismo, só tinha a linha pentecostal. Estudante que era, ela formou-se em enfermagem e chegou a ser chefe da enfermaria do hospital onde trabalhava. Ela tornou-se membro da Igreja de Filadélfia, de Estocolmo, onde foi batizada nas águas pelo pastor Levi Petrus no dia 24 de janeiro de 1917. Como ela foi casada por Gunnar Wingren, ela morou aqui no Brasil com ele e participou com ele na Igreja Assembleia de Deus. Eles moraram lá no estado de Belém, no Pará. E uma vez casada com Gunnar Wingren, Frida Strandberg muda seu sobrenome para Wingren, se tornando assim Frida Wingren. E ela foi uma das mais fortes lideranças da Igreja da Assembleia de Deus no Belém do Pará por mais de 15 anos, quando estava aqui no Brasil. E ela ajudou também a construir um ministério no Rio de Janeiro e também comandava um jornal e pregava em praça pública. Mas no começo, Frida Wingren se restringe de fazer seu trabalho apenas no lado social, o que era muito comum entre as mulheres. Ela também ajudava a cuidar dos filhos, ajudava a zelar pelos órfãos, visitava os idosos, os doentes e etc. Infelizmente, como se trata de religião, esse tipo de atitude é tido pela comunidade religiosa como atividades de segunda classe. Porque o trabalho mesmo, valoroso, no sistema religioso, é pregar no púlpito. É pregar a palavra dentro da igreja, lá no púlpito. E todo mundo briga para ter este status. Esse ofício de cuidar de criança, idosos, doentes, que é o trabalho social, é segundo plano, terceiro plano, tá? Serve também como propaganda midiática eclesiástica. Porque o grosso mesmo da atividade é pregar nas igrejas, pregar no púlpito. É isso. Isto é o sistema religioso. Porém, Frida fazia isto de coração, como muitas pessoas fazem de coração. Não é um trabalho subalterno, é um trabalho nobre. Frida Wingren também era uma escritora habilidosa e ela transforma os boletins entediantes dos sacerdotes que eram publicados nos jornais da Igreja Sueca em histórias incríveis. Isto porque ela era uma mulher dada à leitura e a leitura estimula a imaginação. Frida era uma mulher séculos à frente de seu tempo. Ela era visionária, mulher de visão, porém não teve tal reconhecimento. Infelizmente. E um dos textos que ela escreveu conta sobre a prisão que ela visitava toda semana lá em Belém. E nesta prisão tinha mais ou menos 200 garotos com as idades entre 5 e 20 anos de idade. E alguns destes garotos estavam ali simplesmente por não terem pai. Era um mix de prisão e orfanato. Orfanato nós sabemos que é uma prisão não oficial. E suas atribuições, que eram louváveis, infelizmente, por causa do machismo religioso, era por tristeza reservado apenas aos homens. Algumas coisas que ela queria fazer, ela não poderia fazer porque era coisa de homem e não de mulher. As atitudes de Frida Wingren
desagradavam e muito os pastores brasileiros e também os pastores suecos, e eles fizeram com que ela fosse bastante perseguida e muito pressionada a voltar para a Suécia. Ela foi bastante perseguida, mas muito perseguida, por conta do machismo religioso. Por ela ser mais inteligente do que os homens, e isto é uma verdade, eles ficaram com inveja, ficaram com ciúmes, e todos esses lobos perseguiram esta ovelha. E como era todo mundo contra ela, o fim dela foi muito trágico e muito triste. Ela era tida como uma ovelha negra, era um dos termos pejorativos usados contra ela na época. E o comportamento dela chegou a desagradar, inclusive, o pastor Paulo Leivas Macalão. E Paulo Leivas Macalão, como ele pertencia ao sistema religioso e não ao evangelho, ele potencializou a perseguição contra Frida. E o Paulo Leivas Macalão era o típico machista fundamentalista religioso. Ele era gaúcho e sua família tinha uma forte tradição militar. Aí ele se junta com o pastor Levi Petrus. Frida Wirgren conheceu o inferno na terra. Ela também foi muito perseguida pelo pastor Samuel Nistrom. Na época, o pastor Samuel Nistrom estava à frente do jornal que ela comandava. Esse jornal era um jornal da Assembleia de Deus, e o nome desse jornal era Boa Semente. E o problema de Frida Wirgren é que ela era, além de uma grande escritora, ela era também uma excelentíssima pregadora, porque ela lia muito. Ela lia de tudo, ela se instruía. Esses pastores, Levi Petrus, Leivas Macalão, Samuel Nistrom e etc., eram religiosos típicos, religiosos com a mente fechada, com a mente tapada, sem visão, como são muitos sacerdotes evangélicos hoje em dia. E quando esses homens estavam no século XX, a mente dela estava no século 33, século 51, ela pensava muito rápido, era muito inteligente. E vários religiosos poderosos começaram a acabar com a reputação de Frida Wirgren. Em 1924, com 4 filhos, o casal Frida Wirgren e Gunnar Wirgren se mudam para o Rio de Janeiro para fundar um novo ministério. É isso mesmo, eles saíram da igreja do Belém para fundar o seu próprio ministério. É isso que nenhum assembleiano fala. Todo mundo fala quando Gunnar Wirgren e Daniel Berg fundaram a igreja lá em Belém do Pará, mas ninguém fala que Gunnar Wirgren e sua esposa saíram magoados da Assembleia do Belém porque ninguém apoiava a sua esposa, viraram as costas para sua esposa, e Wirgren era um homem doente. Raramente um assembleiano irá falar isto. E o casal decide sair da igreja do Belém porque a tensão estava insuportável. A Assembleia de Deus do Belém foi fundada em Belém porque, na época, graças à riqueza do ciclo da borracha, a cidade era uma das regiões mais ricas do país. Porém, o casal e seus 4 filhos vão embora de Belém sem despedida, com o coração partido, sem apoio, e vão morar no Rio de Janeiro. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do país. As tensões continuaram e mesmo no Rio de Janeiro, a perseguição continuou, sem dó, sem piedade, sem misericórdia. As brigas, o bate-boca, a desavença, a contenda, o conflito, a discórdia continuavam. E um falava daqui, outro falava dali, e as condições de saúde de Gunnar Wirgren, que já não eram boas, pioraram. Foi um fuzuê danado. E as tensões ficaram tão acirradas que chegou ao ponto de se fazer uma convocação geral de todos os religiosos, de toda a liderança religiosa. Então, no dia 12 de julho de 1930, em Natal, no Rio Grande do Norte, foi feita a primeira grande convocação da Assembleia de Deus do Belém. E nesta primeira convocação da Assembleia de Deus, a grande pauta deste encontro era o caso Frida Wirgren. O primeiro concílio religioso assembleiano não foi feito para discutir doutrina religiosa,
alguma coisa ligada à teologia, o que fazer para ajudar os pobres, nada disso. Foi um ajuntamento de vários homens poderosos, religiosos tradicionais, para combater uma mulher que estava com seu marido doente, com 4 filhos e com dificuldades financeiras. Este foi o grande motivo da convocação geral da Assembleia de Deus do Belém. E nesta reunião, neste concílio, os pastores definiram as atividades que poderiam ser desempenhadas pelas mulheres. Foi decidido, neste concílio religioso machista, que as mulheres estavam expressamente proibidas de pregar. Mulher não pode pregar. Eles usaram o argumento que Paulo escreve aos Coríntios, que a mulher tem que ficar calada na igreja. Se tem alguma dúvida, fale com seu marido em casa. E blá blá blá. Como faz a religião? Eles pegam o texto e moldam o texto bíblico do modo que eles acham melhor. Não é você se encaixar na Bíblia, é a Bíblia se encaixar na sua vontade. Mas não foram todos os homens que defendiam o machismo religioso. Seu marido, Gunnar Wingren, ficou do lado de sua esposa e defendeu ferozmente o ministério feminino. Mas era um entre dezenas, e ele foi, infelizmente, voto vencido. Os defensores da Assembleia de Deus até podem argumentar: ah, mas esse negócio de machismo religioso era pra época, natural que isso acontecesse. Ok, mas os versículos bíblicos foram escritos há mais de 1000 anos atrás. E em nenhum ponto no Evangelho a Bíblia dará legitimidade ao machismo ou ao feminismo. Este é o problema de ler a Bíblia na ótica da religião. Não importa a época, não importa o período histórico. Se você for ler a Bíblia com a mente voltada na religião em que cada um está, cada ser humano da religião XYZ irá entender o que lê na Bíblia de acordo à sua doutrina religiosa. Quando lemos a Bíblia sem religião, nós entendemos a Bíblia na ótica de Deus. O cristão não tem que estar preso ao meio histórico que ele está. O cristão tem que estar ciente do que acontece no meio histórico no qual ele está inserido. Contudo, o seu reino não é deste mundo. E nessa reunião, neste concílio, colocaram uma mordaça em Frida Wingren. Ela não podia pregar. E nos meses que se seguiram, a sua situação ficou pior. E para se defender, obviamente, Frida usou seu espaço no jornal da Assembleia, chamado Boa Semente. E ela, corajosa como era, desafiou as decisões tomadas nesta convenção fraudulenta e pediu para que as mulheres não recuassem. Certo ela, concordo com ela. Em um de seus textos, ela escreveu, abre aspas, Deus nos convoca para a guerra. Para os pastores religiosos machistas, este texto era uma declaração de guerra e também uma demonstração de insubordinação. O que era mesmo, né? Não dá para obedecer uma coisa tão estapafúrdia como o feminismo ou o machismo. Não dá. Aí o que era insuportável ficou intolerável ao cubo. Ficou mais que horrível. Ficou pra lá de péssimo. Ficou infernal. E sendo mulher, Frida perdeu a guerra, infelizmente. No ano de 1932, agora com 6 filhos, o casal decide voltar para a Suécia. Não tinha como ficar no Brasil. Não dava. E o mais interessante de tudo é que Daniel Berg não ajudou seu amigo. Daniel Berg, infelizmente, ficou do lado dos pastores machistas. Gunnar Wingren e sua esposa foram jogados aos leões. Aí não teve jeito, tiveram que voltar para a Suécia. Antes de partir, contudo, a filha mais nova do casal morre. E Gunnar Wingren morre pouco tempo depois de chegar à Europa. Se a situação de Frida Wingren já estava deplorável, imaginem com a morte da filha e do marido.
Se como casal eles estavam sozinhos, como viúva, Frida Wingren estava inconsolável. E para remediar a situação, ela volta para a vida de missão, pregar o evangelho, escrever. Só que a liderança religiosa machista não aprova seu retorno para o Brasil. Ela queria voltar para o Brasil, mas não teve jeito. E na Suécia, ela também é impedida de trabalhar no evangelho pelo pastor Levi Petrus. Como a filha morta, expulsa do Brasil, viúva e sem dinheiro, e proibida de pregar o evangelho, ela fica meio que perdida, sem saber o que fazer. Nesta, ela levanta o dinheiro aí e tenta ir para Portugal. Tentando ir para Portugal, ela é detida na estação de trem de Estocolmo, quando tentava tomar um trem que a levaria para Portugal. E de lá, ela pensava em pegar um navio e voltar para o Brasil, mesmo sabendo que não seria recebida. Só que, na estação mesmo, prenderam ela e colocaram uma camisa de força nela, ainda na estação. E ela já sai da estação com a camisa de força em direção ao hospício. É isso mesmo, ela foi para o sanatório. Uma mulher tão inteligente, tão à frente de seu tempo, foi tida como louca. Questionaram a sua sanidade mental. Quem deveria ir para o hospício eram esses pastores corruptos, machistas, e não ela. Mas estamos no mundo, e o mundo jaz no maligno. E não bastou Frida perder a filha mais nova e o marido. Ela perdeu, infelizmente, a guarda de todos os filhos. E o pouco que ela tinha, o pouco dos bens que Frida tinha, foi confiscado. Trancaram esta mulher inteligente em um hospício. Ela foi internada no hospital psiquiátrico no dia 12 de janeiro de 1935. Triste e infeliz, melancólica, deprimida ao extremo, solitária e injustiçada, Frida Maria Strandberg Wingren morre aos 49 anos no dia 30 de setembro de 1940, na Suécia, nos braços da filha. Morreu de tristeza, abatida, pesando somente 23 quilos. Estes pastores evangélicos machistas assassinaram Frida, trancaram Frida, amordaçaram Frida, cometeram todas as injustiças contra Frida, só porque ela queria pregar, só porque ela era mais inteligente do que todos estes homens. Ela estava esgotada fisicamente. Por ser condenada a ficar em hospício, ela ficou mentalmente abalada. É óbvio que ela não sofria de nenhum distúrbio mental. Fizeram na época diagnóstico sobre a sua condição mental e ela foi declarada normal, mentalmente apta. Ela não tinha nada. O que ela tinha era tristeza, porque loucura ela não tinha. Loucura quem tinha eram os seus inimigos machistas. Para falar que ela não era doente, na época, registros médicos que foram feitos sobre a sua pessoa concluiu que ela sofria de hipertireoidismo, mas ela ter algum distúrbio mental, com certeza ela não tinha. Mas sim, ela estava triste, exausta, deprimida, estressada, melancólica. Quem não ficaria? Mas louca, ela não era. A religião tradicional e institucional é forjada de brigas, perseguições, fofocas, maledicências, ódios, rancor, raiva, inveja, vingança e todo tipo de manipulação que se possa imaginar. Não existe honra, não existe decência, não existe virtude, não existe Deus. E Frida Wingren descobriu na pele a verdade sobre o sistema religioso. E infelizmente ela pagou muito caro por esse preço.
Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal, dê o seu like. Deixe também seu comentário.